Olá, amigos. Vamos a mais uma aula de Física 1. O capítulo é o 9. E hoje eu vou falar sobre lançamento oblíquo, ok? O que é necessariamente um lançamento oblíquo? É quando você pega um corpo e lança ele em relação a um plano horizontal fixo, ok? Com um determinado ângulo. É como se você pegasse e lançasse esse corpo, né, com um estilingue ou com uma arma qualquer, né, ou com um canhão, né, ou até um atleta, né, lançando isso aqui de uma forma, de tal maneira que ele lance uma flecha, né, que ele tenha que lançar esse corpo até que ele alcance um outro ponto qualquer, né, o melhor possível, o ângulo de maior alcance possível, né? Então vamos supor que você tem uma velocidade inicial, você tem esse certo ângulo e na verdade o corpo ele vai fazer dois tipos de movimento. Um movimento na vertical de subida e descida. Esse movimento ele está sob a ação do campo gravitacional, então ele é um movimento que tem aceleração. Isso quer dizer que em relação à vertical, reparem que quando eu falo vertical, eu estou dizendo que significa que existe um eixo Y que determina o movimento desse corpo. E existe também, logicamente, um eixo horizontal, que a gente chama de eixo X, né? E esse movimento horizontal, ele também determina o movimento desse corpo. Então ele faz dois movimentos. O primeiro, em relação à vertical, em relação ao eixo Y, senhores, é um movimento que tem aceleração, então é um movimento uniformemente variável. É como se na vertical ele fizesse um movimento de subida e descida. Ele sobe uma altura e desce uma altura. Enquanto na horizontal, senhores, ele não tem nenhum tipo de aceleração, desprezando a resistência do ar. Então, significa que esse movimento ele é um movimento uniforme, ou seja, ele não tem nenhum tipo de aceleração. Percebemos também que para isso acontecer, ele tem que ter uma velocidade inicial. Então, nós vamos ter que projetar essa velocidade na horizontal e na vertical. Então, nós vamos projetar essa velocidade no eixo Y e no eixo X. Reparem que eu vou fazer aqui uma linha perpendicular ao eixo X e uma linha perpendicular, senhores, ao eixo Y, o que vai determinar para mim duas velocidades. Uma horizontal, essa velocidade horizontal é como se fosse a sombra da velocidade no eixo X, então a velocidade inicial no eixo X, que eu vou chamar de V0x, ela está com ângulo, ela está colada no ângulo, então ela é V0 cosseno de alfa. Reparem que essa velocidade da horizontal, ela nunca vai se alterar. O tempo todo ela vai se manter na horizontal a mesma. Então, enquanto esse corpo sobe, ele vai sempre manter essa velocidade horizontal, esse Vx, que é o que nós vamos chamar aqui. Repare que no ponto mais alto da trajetória, o Vx continua sendo V0 cosseno alfa, ok? Aqui também, ó, o Vx final, que eu vou chamar de Vx linha, é V0 cosseno de alfa. Por isso o movimento horizontal ele é uniforme. Já no eixo vertical, repare que é como se ele subisse, descesse. Então, a velocidade inicial no eixo Y ela é V0 sem ângulo. Repare que não existe ângulo aqui, então ela é V0 seno de alfa. Essas são as projeções da velocidade inicial. Quando ele chega no ponto mais alto da trajetória, reparem, senhores, é como se ele parasse em relação ao eixo Y. Então, em relação ao eixo Y, essa velocidade é nula. Enquanto ele vai descendo, essa velocidade vai aumentando e nós reparamos que quando ele chega aqui no solo, né, a velocidade y dele, o Vy', né, ele passa a ser o mesmo lá do início, já que nós não temos resistência do ar. Então essa velocidade vai ser V0 seno de alfa, ok? Então isso é muito importante para a gente. Reparem que no eixo horizontal o movimento é uniforme e no eixo vertical o movimento é uniformemente variado. Ok, senhores? Chamaremos
essa distância horizontal percorrida do ponto de lançamento até o ponto onde ele chega novamente ao solo, nós chamaremos essa distância de alcance, ok? A distância horizontal se chama alcance. Já a distância vertical, que é a que ele sobe e desce, nós chamaremos, o que nós chamamos normalmente de altura, certo? Bom, como a partir de agora a gente já sabe que em relação ao eixo Y, o movimento ele só pode ser uniforme, né? E em relação ao eixo Y, como nós temos a aceleração da gravidade, o movimento é uniformemente variado. Então nós vamos começar a trabalhar as equações do lançamento oblíquo, ok? Começaremos então pelo eixo X. Como eu sei que S é igual a S0 mais VT, é a única equação do movimento uniforme, né? S igual a Survit, né? Nós teremos então, em relação ao eixo X, já jogando o S0 para o lado de cá, diminuindo, nós já sabemos então que ΔS é igual a V vezes T, onde o ΔS horizontal é o nosso alcance. Já a velocidade do eixo X, nós sabemos que é V0 cosseno de alfa, né? Que é o ângulo de lançamento, vezes o tempo, que é o tempo que ele leva para percorrer todo o alcance. Reparem bem que essa equação aqui, nós estamos trabalhando com o tempo, certo? Já em relação ao eixo Y, temos que perceber que o movimento ele ocorre de duas maneiras. Nós temos um movimento subindo e um movimento descendo. Então, em relação à subida, eu fico bem à vontade de dizer que na equação da velocidade, V é igual a V0 mais AT. Só que, para que nós tenhamos somente a equação na subida, a velocidade lá em cima no ponto mais alto será zero, já que ele para em relação ao eixo Y. Já a velocidade inicial em Y é V0 seno de alfa, onde alfa é o ângulo de lançamento, nós já fizemos a projeção, tá? A gravidade, no caso, é negativa, menos g, vezes o tempo de subida, que é só a metade do tempo, porque, reparem bem, esse tempo é para percorrer todo o alcance. Esse t sobre 2, ele só vai percorrer a altura subindo, que é a metade do tempo do alcance, ok? Sendo assim, eu posso dizer que esse tempo, ok, é igual a 2 vezes V0 seno alfa sobre G. Trabalhando um pouquinho de matemática, eu posso substituir essa equação do tempo aqui na equação do alcance, melhorando a minha equação para o alcance. Vai ficar assim, ó, A é igual a V0 cosseno de alfa vezes o tempo, que é 2V0 seno de alfa sobre G, ok? Bom, Douglas, isso melhorou? Melhorou bastante e vai melhorar. Reparem, eu tenho que o alcance é igual a V0 vezes V0, V0 ao quadrado, ok? Vezes, bom, reparem bem que lá na matemática, nós sabemos que essa parte aqui toda, ó, isso aqui, ó, que eu estou envolvendo, que é 2 vezes seno alfa cosseno alfa, senhores, isso aqui é, em trigonometria, o seno de 2 alfa, ok? É o seno do arco duplo, tá? Então, eu sei que alcance será, então, V0 ao quadrado vezes seno de 2 alfa sobre G, onde G, senhores, é a aceleração da gravidade. Reparem que eu posso calcular o alcance tendo somente o ângulo, a velocidade inicial de lançamento, ok? Vezes a aceleração da gravidade, ok? O alcance então será V0 quadrado vezes seno de 2 alfa sobre G.
Bom, Douglas, se eu calculei assim o alcance, eu posso também calcular a altura, correto? Sim, você pode também calcular a altura, mas eu acho que fica mais tranquilo, mais fácil, se você pegar a equação de Torricelli, já que é um move, né? Eu posso usar V2 igual a V02 mais 2A ΔS. Isso para calcular, logicamente, a minha altura, né? Fazendo a mesma substituição com os valores que eu já tenho, vai ficar assim, ó. 0, que é a velocidade final ao quadrado, é igual a V0, que no caso seria V0 seno de alfa ao quadrado, tudo, né? Mais 2 vezes a gravidade, que no caso é negativa, é menos G, e o ΔS na subida seria só o H. Reparem que eu estou fazendo o seguinte, eu estou pegando a altura, né, em relação ao ponto em que eu lancei de baixo e cheguei até a altura máxima. Isso é só a subida, ok? Então vai ficar assim, ó. 0 ao quadrado, 0, menos 2GH, eu posso jogar para o outro lado, vai ficar 2GH, onde H é a altura que eu estou querendo calcular. Isso é igual a V0 ao quadrado, seno vezes seno ao quadrado de alfa, ok? Assim, a minha altura máxima será V0 ao quadrado, seno ao quadrado de alfa, sobre 2G. Ok, senhores? Então, essa seria a minha altura máxima, né, de um lançamento oblíquo, correto? Bom, reparem que eu tenho 3 equações. Uma para calcular o alcance, V0 ao quadrado vezes seno de 2α sobre G. Tem a equação do tempo para percorrer todo o alcance, que é 2 vezes V0 seno de alfa sobre G. E eu tenho a equação da altura, né, vista pela equação de Torricelli, que H é igual a V0 ao quadrado, seno ao quadrado de alfa sobre 2G. Ok? Vamos agora então a 2 observações super importantes, né, no seu estudo de lançamento oblíquo. A primeira observação é quando o alcance ele é o máximo possível. Bom, vamos fazer um estudo matemático do alcance, né? O alcance nós já sabemos, ele é V0 ao quadrado vezes seno de 2α sobre G. Reparem que se você lança ele com uma determinada velocidade inicial sob um campo gravitacional, o que vai determinar se o alcance é máximo ou não é o valor do seno de 2α. Reparem que o seno ele só pode variar entre dois valores máximos e mínimos, né? Entre menos 1 e 1. No caso, menos 1 você nunca vai lançar o corpo para trás, né? Você sempre lança para frente. Então é entre 0 e 1. Né? Então o meu seno será máximo, né, de um ângulo quando ele for igual a 1. Repare que para que o seno de 2α, né, ele seja igual a 1, é porque esse ângulo aqui, ó, o 2α, ele deve ser igual a 90 graus, porque o seno de 90 é que é igual a 1. Logo, eu posso dizer que 2α é igual a 90, e sendo 2α igual a 90, para que o alcance seja máximo, o máximo possível, logicamente, α será igual a 45 graus. Ok, senhores? 45 graus. Certo? Então, eu já sei que quando o alcance é máximo, o ângulo, né, de lançamento tem que ser um ângulo de 45 graus. Ok? Então, lógico, meu alcance será igual a... Bom, será igual a V0 ao quadrado sobre G. Isso para que o alcance seja máximo, né? O máximo possível será esse valor. E a minha altura, senhores, bom, como eu sei que o H, né, para que o alcance seja máximo, vai ser igual a V0 ao quadrado seno ao quadrado de alfa sobre 2G.
Se eu faço, logicamente, só essa partezinha aqui com o seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2, eu terei que, vamos lá, fazendo a continha, eu terei que raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, isso vai me dar 1/2, certo? Isso só raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. Se eu coloco na minha equação, eu percebo que o h vai ser igual a 1/4 de V0 ao quadrado sobre G. Então, eu chego à seguinte conclusão. Na condição de alcance máximo, certo? A altura, na verdade, o alcance, né? Desculpa aí, o alcance máximo será igual a 4 vezes a altura nessa condição, ok? Então, para que isso aconteça, para que o alcance seja máximo, reparem bem, senhores, tá? O ângulo tem que ser de 45 graus e nessa condição o alcance seria 4 vezes a minha altura, ok? Outra coisa também que é importante, uma outra observação que é importante, é a seguinte. Quando você lança um corpo com uma determinada velocidade, num certo campo gravitacional, sobre um determinado ângulo, isso é um lançamento oblíquo. Ele, logicamente, percorre um alcance e ele atinge uma altura máxima h1, certo? Se você também faz esse mesmo lançamento, com a mesma velocidade, no mesmo campo gravitacional, só que agora com um ângulo beta, diferente de alfa, tá? Pode até ser igual. Se for igual, logicamente não terá graça, mas você vai ter um outro alcance A2 e uma outra altura H2. A observação importantíssima daqui é que quando esses ângulos alfa e beta, quando eles forem complementares, isso quer dizer o seguinte, que se eles somarem 90 graus, eu tenho a absoluta certeza de que os alcances, o A1 e o A2, são iguais. De novo, quando você tem dois lançamentos com a mesma velocidade inicial, sob a ação do mesmo campo gravitacional, porém com ângulos complementares, os alcances eles são exatamente iguais. Por exemplo, se você diz que alfa é igual a 30 e que beta é igual a 60, eu terei certeza absoluta que esses alcances serão iguais. Uma das coisas que é interessante é que se alfa for 30 e beta for 60, eu tenho certeza que a altura 1 será menor do que a altura 2. Com a altura 1 menor que a altura 2, eu tenho certeza que o tempo de subida e de descida, o tempo para percorrer todo o alcance, também será menor que o tempo 2. Isso também é uma situação bem interessante para os lançamentos oblíquos, ok? Mas o que é mais interessante aqui são essas duas observações. A primeira, quando o ângulo for de 45 graus, o alcance é máximo. E o alcance, quando é máximo, ele é igual a 4 vezes a altura, tá? E a segunda observação é quando os ângulos são complementares, ou seja, quando eles somam 90 graus. E aí eu tenho certeza absoluta que os alcances serão iguais, ok? Um grande abraço, senhores, e até a próxima.